Enquanto Dunk e Egg estão dormindo na estrada e se metendo em muitas confusões por Westeros, claramente tem alguém governando lá em Porto Real. Afinal, quem diabos está sentando no Trono de Ferro durante a primeira temporada do Cavaleiro dos Sete Reinos? Essa é a pergunta que tá todo mundo fazendo enquanto os nossos protagonistas se divertem lá no torneio de Asford. Enquanto em Game of Thrones e House of the Dragon, a gente se acostumou com Red Keep, Porto Real, intrigas palacianas e gente rica e poderosa conspirando em salas fechadas, pode demorar muito pro Cavaleiro dos Sete Reinos chegar perto da capital. Mas não se engane nem por um segundo. Enquanto os nossos heróis caminham pelas estradas lidando com cavaleiros falidos, a Casa Targaryen vive seu momento de um grande poder militar e econômico. O paradoxo é, embora pareça uma época tranquila de torneios e festas, o clima político é uma bomba relógio prestes a explodir. Não tem dragão voando nos céus, eles já viraram ossos decorativos, mas tem mais Targaryen vivo do que a gente consegue contar, e isso por si só é um problema. No vídeo de hoje, galera, eu vou te explicar exatamente quem manda nos Sete Reinos nessa época. Quem é que tá sentando no Trono de Ferro e todas as tretas palacianas e guerras que rolam enquanto Dunk e Egg pegam a estrada e se divertem lá em Asford. Antes de tudo, é claro, já deixa o like aí embaixo e também se inscreve aqui no Voo Dragão, porque cada vez a gente tá mais perto da nossa meta de 100 mil inscritos, beleza? E eu conto demais com a ajuda de vocês, clicando no botão de se inscrever aí embaixo. Combinado? Então, bora pro vídeo. Antes de mergulhar nos detalhes, vale a pena lembrar, se você aí tá meio perdido tentando conectar House of the Dragon, essa nova série de Game of Thrones, eu já resolvi esse problema. Eu já fiz um vídeo completo aqui no Voo Dragão, explicando a linha do tempo definitiva e mostrando exatamente o parentesco entre os protagonistas de todas essas eras. Se você quer então um mapa completo da família, eu vou deixar o link aí embaixo nos comentários e também lá no final do vídeo para você conferir antes ou depois desse vídeo. Só não esquece de voltar aqui se você sair agora, beleza? De qualquer maneira, agora, pra gente entender o verdadeiro perigo dessa época e todas as tretas políticas de Porto Real, precisamos analisar o Trono de Ferro no ano de 209 depois da conquista, o exato momento em que começa a primeira temporada do Cavaleiro dos Sete Reinos, que estamos acompanhando agora na HBO. Quem ocupa, galera, a cadeira de espadas nesse exato ano é o Rei Daemon II, o bom, e não confundam com o Daemon lá de House of the Dragon, que deve aparecer na terceira temporada, porque ele não tem nada a ver com esse outro personagem. São personagens completamente diferentes, beleza? A questão é que o Daemon não governa isolado. A sua corte, na realidade, é uma estrutura familiar densa e bem complexa. Ele reina ao lado da rainha Maria Martell, sim, lá de Dorne. Ela, por sua vez, foi responsável por trazer uma forte influência dornesa aí pela capital pela primeira vez em séculos, desde que Porto Real foi fundada. Além disso, Daemon tem como seu irmão o segundo homem mais poderoso do mundo, o seu próprio primogênito, o príncipe Baelor Quebra-Lanças, que vimos aí já na primeira temporada do Cavaleiro dos Sete Reinos. Nessa época, pessoal, a Casa Targaryen tá bem grande e cheia de nomes maduros, príncipes mais velhos, grandes guerreiros e cavaleiros, incluindo figuras como Maekar, Aerys, Rhaegar, o que passam a imagem pro povo de estabilidade absoluta e sucessão garantida. Diferente dos guerreiros lendários que a gente costuma idolatrar, o Daemon já é um senhor de idade nessa fase, com ombros curvados de tanto ler livros antigos e uma barriga redonda de quem prefere a biblioteca ao campo de batalha. Ele é assim de fato um intelectual no mundo viciado em violência, e foi justamente essa mente afiada que conseguiu o impossível, trazer Dorne para os Sete Reinos, unificando o mapa de Westeros pela primeira vez na história. Se você não sabe, lá na época de House of the Dragon, por exemplo, Dorne não faz parte dos Sete Reinos, e é por isso que os dorneses ficam bem longe aí da dança dos dragões. A grande questão aqui é que o Daemon não fez isso com fogo e sangue, mas sim através de diplomacia e casamentos, o que acabou gerando efeito colateral perigoso. Embora o Daemon II seja um bom rei, que trouxe sim paz e prosperidade para Westeros, sua personalidade pacífica e a presença massiva de dorneses na corte são justamente o combustível que alimenta o ódio dos lordes conservadores, que enxergam a diplomacia dele como fraqueza e traição dos costumes antigos. E por que, galera, essa tensão é tão perigosa nessa época do Cavaleiro dos Sete Reinos, apesar de não aparecer na série? Isso porque o reino acabou de sair de uma guerra civil brutal e as cicatrizes ainda estão abertas. Acontece que poucos anos depois de Dunk e Egg se encontrarem, o pai do Daemon II, o terrível Aegon IV, conhecido como o Indigno, fez a maior burrada da história da dinastia Targaryen inteira. No seu leito de morte, talvez por loucura ou maldade, ele acabou legitimando
todos seus filhos bastardos, sem nenhuma exceção. Isso, galera, gerou uma confusão imensa, porque esse Aegon tinha uma penca, mas uma penca gigantesca de bastardos pela capital inteira. O principal deles era um tal de Daemon Blackfyre. Diferente do Daemon, o Daemon era um guerreiro lendário, alto, forte, que portava uma espada de aço valeriano dos seis. O reino rachou ao meio. Os intelectuais e dorneses ficaram com Daemon, o dragão vermelho, enquanto os guerreiros e conservadores apoiaram Daemon, o dragão negro. Foi uma carnificina que definiu essa geração. Embora o Daemon tenha vencido e o Daemon tenha morrido, a ideologia não morreu. Acontece que nos livros, e talvez até mais futuramente nas próximas temporadas a gente vai ver isso, metade dos lords que o Dunk acaba encontrando, encontra nas estalagens e torneios, lutou pelos rebeldes, ou seja, pela casa Blackfyre, que é oposta à casa Targaryen. Eles perderam as terras, perderam o poder e agora vivem amargurados, conspirando em segredo. E é por isso que o clima na série, pode ser que eles mostrem mais isso, acaba sendo de uma paranoia total. Não estranhe se isso aparecer. Por isso, se aí no Cavaleiro dos Sete Reinos aparecer alguém perguntando a que casa ou a quem você serve, pode ter certeza que não é papo furado. Eles estão testando se o personagem ali é leal ao rei Daemon II ou se é um traidor esperando as voltas do Blackfyre. O trono está seguro na teoria, mas na prática, o Westeros nesse momento está dividido pelo ódio. Agora, para ficar mais claro para vocês, vamos falar aí dos jogadores, ou seja, dos personagens principais desse jogo político que a gente provavelmente vai ver ou já deve ter visto aí na série do Cavaleiro dos Sete Reinos. A casa Targaryen, para vocês entenderem, nessa época tá inchada de gente, o que garante a sucessão, mas acaba de alguma forma complicando o jogo político. O braço direito do rei Daemon II, como eu falei, é o seu primogênito, o Baelor Quebra-Lanças, que aparece aí na série O Cavaleiro dos Sete Reinos a partir do segundo episódio. E guarda esse nome, porque galera, ele é como se fosse um Ned Stark dessa era. O mão do rei, herdeiro do trono, o cavaleiro mais honrado de todos os Sete Reinos. É quase como um parâmetro moral da casa Targaryen e de todos esses lords. Porém, diferente da maioria dos Targaryens, até dos próprios filhos do Daemon, Baelor acabou puxando a aparência dornesa da mãe. Ele tem os cabelos escuros, o que acaba fazendo muita gente torcer o nariz para ele por preconceito. Logo depois temos os outros irmãos. O segundo filho, Aerys, vive com a cara dos livros e não liga tanto assim pra política. O terceiro deles, que eu acredito que a gente não deve ver na série também, é o Rhaegal, que é um personagem, digamos, mentalmente estável. E aí nós chegamos finalmente no Maekar Targaryen, que é o quarto filho do Daemon. Ele é o pai do nosso querido Egg. Maekar é um homem durão, militar, severo e eternamente frustrado por viver na sombra da perfeição do seu irmão Baelor. E a árvore de filhos do rei não para por aí. O próprio Baelor já tem filhos adultos, o Valar e o Matalis. O Maekar tem uma ninhada, incluindo o perigoso Aerion Chama-Viva, que se você não sabe, é um psicopata que inferniza a vida do Duncan e principalmente do seu irmão Egg, e que vai ser um dos grandes vilões dessa primeira temporada do Cavaleiro dos Sete Reinos. Ou seja, a sucessão, no final das contas, parece blindada por 3 gerações. Tem príncipe aí escondido em qualquer canto de Westeros. A casa Targaryen nunca apareceu aí tão forte e intocável, o que nos leva à ironia suprema dessa história e ao destino do nosso protagonista. No meio desses príncipes poderosos, generais e herdeiros, onde entra o nosso garoto careca. Como a gente viu, Egg é o filho caçula do nosso quarto rei. A matemática aqui é clara, para ele sentar no trono, dezenas de pessoas teriam que morrer. E a chance é estaticamente zero. Ele é tão irrelevante na linha de sucessão que o pai Maekar permitiu que ele virasse escudeiro de um cavaleto errante, mas a gente sabe aí que o Westeros adora pegar peças cruéis. O que ninguém nesse torneio sabe é que uma tragédia silenciosa está se aproximando. A série vai mostrar, ao longo das temporadas, se a HBO continuar adaptando além dos livros, como essa dinastia gigante vai ruir. Doenças, acidentes bizarros, tragédias vão devorar a árvore genealógica um por um. O destino vai limpar o caminho até sobrar apenas o improvável. Como muitos de vocês que acompanham os vídeos do canal ou já leram os livros sabem, nosso menino Egg futuramente acaba virando o rei de Westeros, se tornando assim Aegon V Targaryen. Logo, tudo que acontece lá em Game of Thrones é consequência direta do que esse menino vai aprender na estrada com Dunk e do que ele vai fazer no seu reinado. Se você quer saber agora como essa sucessão maluca acontece, eu tenho um vídeo completo aqui no canal contando a história completa do Egg, que eu recomendo muito mesmo que você veja depois desse vídeo. Dessa forma, pessoal,
pessoal, o cenário aqui é esse. Um rei sábio intelectual tentando manter a paz, um reino dividido pelo ódio de uma guerra civil recente e uma família real grande demais pro próprio bem. Essa série aí do Cavaleiro dos Sete Reinos começa tranquila, com cara de aventura de verão, mas agora você sabe que cada diálogo esconde cicatrizes profundas e ressentimentos antigos. Daeron II, Baelor e Maekar estão segurando o reino nas costas, mas as peças já estão se movendo pro caos, infelizmente. Logo, o soco que o Dunk dá no Aerion não é apenas uma briga de bar, é um choque entre a realidade do povo e a arrogância de uma dinastia que acha que é eterna. Agora me conta aí, nessa disputa você seria time Team Daeron ou time Daemon Blackfyre? Por hoje é isso, pessoal, não se esqueçam da sua inscrição aqui no Voo Dragão e também de conferir os outros vídeos do canal. Até o próximo vídeo, valeu e fui!